Boa noite, meu nome é Luiz Carlos, eu sou o cofundador, um dos cofundadores do grupo Mentoring Educational, é um grupo que começou as suas atividades em 2013 e hoje o que eu pretendo fazer é um piloto de um vídeo para demonstrar a forma com que a gente pretende abordar os temas e conteúdos cobrados no Enem, e demonstrar que a forma que a gente vai abordar realmente é uma forma diferente, uma forma mais dinâmica, que de uma forma vai possibilitar grande nível de aprendizado dos alunos que estarão envolvidos nesse curso, mas também vai exigir deles maturidade, engajamento e uma participação ativa, né, nesse processo de ensino-aprendizagem. Para esse piloto, a gente trouxe uma questão de um simulado Enem, né, uma questão bem interessante e que a gente passa objetivamente a atacar a partir de agora. Pois bem, a questão trata do seguinte: as curvas de oferta e de demanda de um produto apresentam respectivamente as quantidades que vendedores e consumidores estão dispostos a comercializar em função do preço do produto. Em alguns casos, essas curvas podem ser representadas por retas. Suponha que as quantidades de oferta e de demanda de um produto sejam respectivamente representadas pelas equações QO igual a menos 20 mais 4P e QD igual a 46 menos 2P, em que QO é a quantidade de oferta, QD é a quantidade de demanda e P é o preço do produto. A partir dessas equações de oferta e de demanda, os economistas encontram o preço de equilíbrio de mercado, ou seja, quando QO, que é a quantidade ofertada, e QD, a quantidade demandada, se igualam. Para a situação descrita, qual o valor do preço de equilíbrio? Pois bem, aqui a gente tem algumas nuances bem interessantes e essa questão ela é um pano de fundo para o tratamento do conteúdo de funções. E nesse caso específico, funções do primeiro grau, porque como a gente pode observar, tanto a quantidade ofertada pelos vendedores, obviamente, e quanto a quantidade demandada pelos consumidores, elas estão em função do preço do produto. E isso é bastante interessante. Uma coisa que é bem importante falar é caracterizar, ou seja, saber em que terreno nós estamos pisando quando a gente fala em função. Por exemplo, qual o tipo dessa função? Então vamos voltar aqui para a questão para a gente localizar o tipo da questão. Se nós observarmos, tanto o QO quanto o QD, elas estão em função do preço do produto. No caso de QO, quantidade ofertada, vocês podem notar que se o P fosse zero, 4 vezes 0 dá 0, menos 20 mais 0 dá menos 20, a quantidade ofertada seria de menos 20 produtos, o que é uma quantidade, vamos dizer assim, bem teórica, né? Porque é como se fosse menos 20 produtos vendidos, ou seja, prejuízo total. Já no caso de QD, quantidade de demanda, né? Parte do pressuposto que, imagina, se o preço do produto, P, fosse zero, 46 produtos estariam sendo demandados. Quer dizer, são condições iniciais, informações iniciais, e que, ao longo do crescimento do preço, QO vai ter um comportamento e QD vai ter outro comportamento diferente. E isso é bem interessante a gente notar. Por exemplo, no caso de QO, o P está elevado a um expoente 1, por isso mesmo não aparece, a gente sabe disso, né? Se eu aumentar o preço do produto, a gente tinha feito uma simulação para zero, se eu aumentar o preço do produto, o que é que acontece com essa quantidade QO? Pois bem, nós vamos verificar daqui a pouquinho. E a mesma coisa, se acontecer, no caso da demanda, quantidade demandada, se o preço aumentar, o que é que acontece com a quantidade demandada? Então, esse comportamento que a gente vai buscar. Mas em ambas funções, em ambas sentenças que nós temos aqui, nós vemos que o P está elevado a 1. Portanto, o tipo dessa questão, a classe dessa questão, dessa função, é uma função de primeiro grau, realmente. Então, vamos tratar agora de atacar essa questão de forma objetiva. Eu coloquei aqui as duas funções. As duas funções, tanto para QO quanto para QD. Então, a gente observa aqui QO menos 20 mais 4P. O comportamento disso, o que é que seria? A gente viu que é uma função de primeiro grau. E por ser uma função de primeiro grau, uma reta é um gráfico bastante
adequado para esse tipo de função. E já que a reta é um gráfico bastante adequado, a gente só precisaria de 2 pontos nessa reta para poder traçar essa reta. Pois bem, eu vou colocar aqui 2 valores para P. Eu vou colocar o valor 0 e vou colocar o valor 15. São valores, pessoal, altamente aleatórios, tá bom? Mas para a gente entender qual é o comportamento. Pois bem, o que é que a gente teria que fazer agora? Calcular o QO para 0 e calcular o QO para 15. Basta para isso substituirmos o valor de P 0, então menos 20 mais 4 vezes 0. Isso aqui vai dar menos 20. E agora substituirmos o valor 15. Então vai ficar menos 20 mais 4 vezes 15. Ora, 4 vezes 15 é 60, menos 20 mais 60, eu tenho 40. Ou seja, vamos lá, vamos interpretar a partir daí já. Se o preço do produto fosse 0, a quantidade ofertada seria de menos 20 produtos. Se o preço do produto fosse 15, na unidade monetária, a quantidade ofertada seria 40. Pois bem, vamos em frente. Agora vamos falar sobre a quantidade demandada e eu vou usar os mesmos valores de P para que a gente tenha uma noção para os mesmos valores do preço do produto. Pois bem, aqui eu tenho QD em função de P, obviamente, e QD em função do valor do produto, do preço do produto. Aqui eu ficaria com 46 menos 2 vezes 0, o que vai resultar em 46. E eu tenho 46 menos 2 vezes 15. Pois bem, 2 vezes 15 é 30, 46 menos 30, eu tenho 16. Pessoal, se a gente observar, esses 2 dados são coisas bem interessantes e são informações que a gente não pode deixar passar sem serem observadas, sem serem notadas, né? O objetivo do nosso curso é exatamente esse, chamar atenção para as coisas que são mais relevantes. Pois bem, observe o que é que acontece com o QO quando o P aumentou de 0 até 15. O valor subiu de menos 20 para 40, o que caracteriza para mim uma função crescente. Já a função QD, com o aumento de P, ou seja, do preço do produto, de 0 para 15, diminuiu a quantidade demandada de 46 para 16. O que faz sentido. A quantidade demandada é aquela quantidade adquirida pelo consumidor. E pelo consumidor, quanto mais o preço sobe, menos ele vai adquirir. Portanto, estamos numa questão que é uma questão de cunho teórico, mas que explora realmente os conceitos da realidade. Pois bem, nós fizemos isso até agora para o comportamento das funções. Ok, nós temos agora esse quadro aqui. Pois bem, ele fala que quando os economistas dizem que a quantidade, o preço de equilíbrio entre oferta e demanda é quando as quantidades são iguais, tanto a quantidade ofertada como a quantidade demandada. Pois bem, pessoal, temos aqui as 2 expressões de novo e vamos fazer exatamente isso que os economistas pedem para que a gente faça. Vou colocar agora a condição de igualdade entre QO e QD. Só que para isso, eu vou ter que trabalhar com as expressões de cada uma dessas funções, né? Pois bem, então vamos em frente. QO é menos 20 mais 4P. Desculpa, mais 4P. Igualar a expressão de QD, que é 46 menos 2P. Tá, resolver isso aqui passa a ser a resolução de uma equação de primeiro grau, o que é muito simples, né? Desse lado eu vou manter o 4P, vou passar o menos 2P, executando a operação inversa aqui para o outro lado. Deixei o 46 lá e vou passar o menos 20
para o outro lado como mais 20. Pois bem, aqui eu vou ter 6P como resultado dessa operação de soma, igual a 66. E óbvio, o que eu quero saber é o preço, e não 6 vezes o preço. Portanto, o 6 passa para o outro lado dividindo, e eu tenho que o preço do produto, para que eu consiga encontrar uma igualdade entre as condições, entre as quantidades demandadas e ofertadas, se igualem. Portanto, eu faço aquilo que os economistas preconizam como o preço de equilíbrio. E é interessante, pessoal, se a gente utilizar, obviamente, se a gente utilizar as expressões de QO para o preço do produto igual a 11, então, QO passaria a ser o quê? Menos 20 mais 4 vezes 11. Ora, menos 20 mais 44, isso vai me dar 24 produtos ofertados. Pois bem, vamos fazer agora para QD. QD para 11 é igual a 46 menos 2 vezes 11. Isso vai dar 46 menos 22, e obviamente vai dar a mesma quantidade, que é a quantidade de equilíbrio. Portanto, o que a gente buscou até então foi justamente a questão de encontrar para que preço as duas funções elas alcançavam o mesmo valor final, ou seja, o mesmo valor da variável dependente, que eram as quantidades. É sempre muito interessante notar de que esses conceitos de função eles são válidos não só para o grau, obviamente, da função de primeiro grau. É válido também para qualquer outro nível de função, quer seja ele uma função de segundo grau, quer seja uma função exponencial e por aí vai. Mas eu gostaria de explorar uma outra coisa, já que a gente já chegou no preço do produto, que é um preço de 11 unidades monetárias. E para isso seria ofertado e demandado a mesma quantidade de produtos, que seria 24 produtos. Eu gostaria de colocar uma curva aqui que nos auxiliasse a ver de maneira gráfica o que é que está acontecendo com essas funções. Né? Então, o recurso gráfico é sempre muito importante. Então, vamos ver aqui. Vamos abrir aqui esse aplicativo. Esse aplicativo é super legal. Então, nesse aplicativo, o que é que eu fiz, pessoal? Se a gente notar, eu vou aumentar aqui a tela para a gente... simplesmente eu armei a equação aqui, esse primeiro y que está nessa variável e aqui. Eu armei a conta para o QO, que era, lá estava escrito como menos 20 mais 4P, então entenda um x como P e o y como QO. E aqui, 46 menos 2P igual a QD, tá bom? E aí que acontecem coisas interessantes, né? E dá pra gente ter uma boa ideia do que está acontecendo. Conforme a gente viu, a função de QO, que é essa primeira função aqui, 4x menos 20, ou menos 20 mais 4x, que é a mesma coisa, ela é essa função aqui, pessoal. Eu vou até colocar somente ela para a gente observar. Então, ela é essa daí. Ela é uma função crescente, lembra? A gente viu isso no comportamento da função que a gente estava estudando lá atrás. Né? A gente colocou que isso aí seria... eu vou voltar aqui para a gente relembrar. Né? É sempre bom dar uma... Então, a gente tinha falado o quê? Que o QO, quanto mais o P aumenta, o QO ela vai aumentar. Por quê? Porque o número que está multiplicando o P, vou chamar a atenção bastante para isso, o número que está multiplicando o P, também conhecido como coeficiente angular, esse coeficiente angular, sendo positivo,
quanto mais eu aumento o valor da variável independente, mais vou aumentar o valor da variável dependente. Isso a gente mostrou fazendo a conta para o P igual a 0 e para o P igual a 15. De outra forma, o QD, por ter o coeficiente angular negativo, quanto mais eu aumentar o valor do produto, menos produto vai ser demandado. Isso a gente demonstrou também para o P variando de 0 a 15. Pois bem, o que eu quero é representar isso na curva, para ficar bem claro. Então veja aqui, ó, lembra que essa função E aqui é a função de QO. E veja que ela é uma função crescente. O que eu peço para vocês observarem, o eixo X, ele é sempre quando, o eixo Y é sempre no ponto em que o eixo X é 0. Essa quantidade que eu tenho aqui embaixo, pode ver que é menos 20, que era aquele valor para o P igual a 0. Aqui no caso da gente, para o X igual a 0. Então, ele está bem aqui, ó. Tá? Esse ponto aqui é o ponto de equilíbrio. É tanto que eu vou tirar essa função, vou colocar a outra função, que é a função de QD, que é uma função decrescente, a gente já tinha reparado isso. E vou colocar as duas agora, para a gente perceber a questão do ponto de interseção, que é um ponto que o valor dele está aqui, o eixo X representando o preço do produto, o preço é 11 unidades monetárias, e a quantidade, ou seja, a variável dependente, a quantidade ofertada, e nesse caso igual à quantidade demandada, 24, que nem a gente já tinha visto lá nos nossos cálculos. Vou colocar aqui uma forma de reproduzir essa curva para ver a sequência do que eu fiz. Pois bem, aí eu coloquei coeficiente angular da primeira, que era 4. Esse menos 20 a gente chama de coeficiente linear, é de onde a reta parte, ou seja, para um preço igual a 0, a gente viu que a quantidade demandada era menos 20. O C já é o coeficiente angular da segunda, do QD, e o 46 o coeficiente linear da segunda, também do QD. Pois bem, aí foi traçado QO, depois foi traçado QD, e depois nós fomos atrás do ponto de interseção entre as duas curvas, que dá exatamente, na verdade, complementa o nosso raciocínio e atesta a exatidão do nosso cálculo, colocando aí de que realmente nós temos, para um preço de 11 unidades monetárias, a quantidade ofertada e a quantidade demandada de 24, né? Esse valor de 24. Pois bem, esse conteúdo de função, e no caso aqui, especialmente a função do primeiro grau, ele é extensamente utilizado na matemática para um monte de comportamentos diferentes, mas também a gente pode fazer o link de forma muito tranquila com qualquer outro conteúdo, por exemplo, da cinemática na física. Se a gente tentar relembrar um pouco, na física nós temos, por exemplo, no movimento uniforme, a expressão do espaço em função do tempo num formato muito parecido com os formatos dessas funções que a gente trabalhou aqui, que foi de quantidade ofertada e quantidade demandada. E o que nós vamos fazer nessa aula piloto é justamente isso. Uma ponte entre o raciocínio utilizado dentro do conceito de funções, dentro da matéria matemática, sendo explorado na resolução, no entendimento e resolução de problemas de física na parte de cinemática. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Realmente era um vídeo breve que a gente pretendia fazer. E tomara que sirva aí de ensinamento, né, e de motivação para estudar esse assunto, que é um assunto tão legal, que é o assunto da matemática. Aqui termino esse vídeo, um vídeo piloto bem curto mesmo, mas deixo o nome do nosso grupo de trabalho e também o endereço do nosso grupo de trabalho para que vocês venham a visitar, né? Então, www.mentoringeducational.net. Aí tem o nosso site, né? A gente tem algumas formas de atender, de formas diferentes. Lá a gente disponibiliza alguns vídeos. Nós temos os coordenadores de área, Davi, Edu Rondelli e eu. E o que a gente tenta passar para vocês é uma forma bem dinâmica de se motivar a estudar conteúdos que muita gente acha conteúdos difíceis, mas que na verdade não são. Podem acreditar. Tudo bem? Bom, então esse vídeo se encerra agora e depois nós vamos dar continuidade na exploração desse conteúdo, mas aplicados à física. A gente tem que entender que os conteúdos são sempre redes de conhecimento e nunca nada isolado.
Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até um próximo vídeo.